Ok, gente. Então, hoje iniciamos a nossa oitava aula, certo? Sétima aula teórica, tá? Estamos mais perto do que longe para concluir a parte de legislação, certo? Aplicada à enfermagem, tá bom? Vejam que é algo bem teórico mesmo, então preciso que vocês estejam sempre lendo, tá certo? E nessa aula de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a Lei 7.498, de qual ano? De qual ano? 86. De 1986. É isso? Então, foi uma lei que foi promulgada, que passou a ter efeito no ano de 1986, tá certo? E aí, gente, eu já vou trazendo uma dica para vocês, já vou entregando a cereja do bolo no início da aula, para que vocês não confundam, certo? Essa lei com a primeira lei que nós vimos, que foi a Lei 2.604, de 1955, lembram? Foi a primeira lei que nós vimos, e a Lei 2.604/55, ela dava providências da regulamentação da enfermagem profissional, tá certo? Não confundam, vocês vão achar essa lei de hoje, a 7.498, bem parecida com a 2.604, certo? Sendo que tem algumas nuances, tem algumas diferenças, certo? Porque enquanto que a 2.604 ela regulamentava a profissão de enfermagem, né, a enfermagem profissional, essa 7.498 é a atual lei do exercício profissional, certo? Então, o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Que a 2.604, praticamente, ela foi a lei, foi a primeira lei a que encabeçou a questão da regulamentação da enfermagem profissional. Tanto que eu não sei se vocês lembram dessa aula, nós falamos quem era que tinha o direito de exercer a enfermagem, que era o enfermeiro, o auxiliar, é uma lei mais antiga, né? Então, só aparecia a questão do auxiliar em enfermagem, ainda não aparecia o técnico em enfermagem, tá certo? E aí tinha a questão das parteiras, dos obstetrizes, lembram disso? Mas aquela lei 2.604, ela foi a primeira com a intenção de regulamentar a enfermagem enquanto profissão, tá certo? Mas a atual lei que rege o exercício profissional da enfermagem é essa que nós vamos falar hoje, tá certo? Tanto que vocês vão perceber que nós vamos falar novamente do que é, quem é o enfermeiro, a questão de possuir o diploma, lembram daquilo tudo? E aí nós vamos ver competências mais específicas do enfermeiro, bem como competências privativas. Quando eu falo em competências privativas, funções privativas, são funções que cabem apenas, que só quem pode realizar são os enfermeiros, tá certo? Nessa lei de hoje, vocês também vão perceber que vai surgir os técnicos em enfermagem. Nós vamos dar a definição de quem são os técnicos em enfermagem e quais são as atividades, quais são as funções que lhes são imputadas, tá certo? Então, não confundam. Lei 2.604 de 55 foi a primeira lei que surgiu, que foi divulgada, que foi promulgada, com a intenção de regulamentar a enfermagem como profissão bem antiga, lá de 1955, tá certo? Mas a lei que rege atualmente o exercício profissional da enfermagem é a Lei 7.498 de 86, de 1986. Nós vamos fazer um comparativo de 1955 para cá, e de 1986 para cá, a mais recente é a de 86, né? Então, claro, ela vai ter aspectos mais claros, mais específicos em relação à nossa profissão, tá certo? Então, essa lei, ela foi
promulgada, né, mais especificamente em 25 de junho de 1986, tá certo? É a atual, não foi a primeira, é a atual, a que está no presente, que rege o presente, certo? É a lei atual do exercício profissional da enfermagem, tá certo? Se vocês conseguiram entender aquela primeira aulinha de lei, vocês vão ver que essa de hoje flui bem tranquilamente, porque praticamente ela é uma revisão da 2604, sendo que com alguns detalhes a mais. Tá certo? Então, como eu já falei para vocês, toda e qualquer lei ela é composta por artigos, né? E aí, o primeiro artigo dessa lei, a que rege atualmente o exercício profissional da enfermagem, vem dizendo justamente o quê? Que o exercício da enfermagem pode ser realizado em todo o território nacional por profissionais que estejam dentro da grande área, né, de enfermagem, desde que sejam seguidas as disposições, as premissas, as condições que constam nessa lei, certo? Qual a lei, gente? 7.498, tá certo? O artigo 2º vem dizendo que a enfermagem e todas as atividades auxiliares, todas as atividades que estão associadas à enfermagem, à grande área de enfermagem, elas podem ser exercidas por toda e qualquer pessoa que tenha o registro onde? No Corém. Lembram da aula passada que nós falamos em COFEM e em Corém, que o COFEM é o órgão máximo, é o órgão superior em se tratando da enfermagem, só existe um COFEM, o F de COFEM é federal, então é um órgão federal, ou seja, que responde por todos os profissionais de enfermagem que existem no Brasil, né? Mas aí, sendo o COFEM só um, ele precisa contar com a ajuda de subunidades que estão localizadas onde? Em cada estado, tá certo? Porque a realidade de enfermagem de cada estado, ela pode ser diferente das demais, né? A enfermagem, o que acontece na enfermagem daqui do Rio Grande do Norte, provavelmente não seja nos mesmos moldes que ocorre a enfermagem de Pernambuco, certo? Porque enfermagem, tudo é enfermagem, mas é desenvolvido, é exercido, é executado por pessoas diferentes. Então, são realidades diferentes. Então, relembrem que em cada estado do país, eu tenho unidades que são chamadas de quê? Corém, tá bom? Aqui no Rio Grande do Norte eu tenho o Corém RN, na Paraíba eu tenho o Corém PB, em Pernambuco eu tenho o Corém PE, tá certo? E aí, não esqueçam que o superior é o COFEM e os que estão abaixo, que são os coréns, eles são o quê? Subordinados. É porque a instância superior, o órgão de maior posição, supremo, é quem? O COFEM. Então, o que é que essa lei 7.498 vem dizendo? Que todas as pessoas que tenham formação em enfermagem ou em áreas correlatas associadas à enfermagem, elas podem sim desenvolver tranquilamente sua profissão, desde que, no mínimo, ela esteja registrada onde? No Corém, tá certo? Então, eu, Silvia, para poder dar aula para vocês, eu como enfermeira, eu tenho que estar com o meu Corém ativo, por exemplo. Porque a enfermagem, gente, não é apenas só a assistência lá com o paciente, né? Não é só o beira-leito, também tem a parte de docência, né? Porque senão como que vocês, futuros técnicos em enfermagem, iriam se formar, iriam cursar, né? Fazer o curso técnico em enfermagem, se não tivessem enfermeiros que dessem aula para vocês? E o mais interessante é que vocês tenham aulas com enfermeiros, né? Vocês não estão cursando técnico em enfermagem, né? Então, para eu dar aula para vocês, para eu exercer a função de docente, de professora, eu posso, mas eu tenho que estar com o meu Corém ativo, tá certo? Para eu trabalhar lá no home care, eu posso, eu não sou formada em enfermagem, eu não tenho diploma? Tenho, mas eu também tenho que estar o quê? Registrada no Corém, tá certo? Ok.
E aí, um parágrafo desse artigo 2º da Lei 7.498, ele vem destrinchando, ele vem deixando mais claro, ele clarifica melhor, tá certo? Quais são os profissionais que desempenham funções na enfermagem, tá certo? Então, o parágrafo único diz que a enfermagem é exercida privativamente. Quando eu digo que algo é privativo de alguém, é porque só cabe àquela pessoa, tá certo? Então, a prática de enfermagem, ela só pode ser desenvolvida exclusivamente por esses profissionais que nós vamos falar, certo? Se você não se encaixar em nenhum desses exemplos de profissional, você nunca vai poder praticar a enfermagem, tá certo? E que profissionais são esses? O enfermeiro, né? Aquele profissional com graduação, né? Com faculdade, que cursou o curso na universidade, tá bom? Os técnicos em enfermagem, certo? Que são as pessoas que têm formação a nível médio, né? Não é o nível superior, graduação é o nível médio. São pessoas que terminaram o ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano na escola, né? Finalizou o ensino médio e partiu para o curso técnico. Né? E aí, se você cursou o curso técnico em enfermagem, você pode sim desenvolver sua função dentro da grande área de enfermagem, tá certo? Outros profissionais, os auxiliares de enfermagem. Lembram que lá na Lei 2.604/55 vem trazendo enfermeiro e auxiliar? E lembram também que eu falei que atualmente são muito poucos as pessoas que ainda têm o registro no COREM como sendo auxiliar de enfermagem. Né? Porque isso tem sido uma exigência do COFEM, né? Então, se o COFEM, que é o órgão máximo, exige, quem está por baixo tem que cumprir essa exigência, tem de exigir também, né? Então, os CORENs, né, a partir do decreto estabelecido pelo COFEM, né, tem estimulado essas pessoas que são inscritas, que são registradas como auxiliares de enfermagem, a fazerem um curso de reciclagem, certo? Por exemplo, o curso técnico de vocês tem duração de 2 anos, né? Então, essa reciclagem seria, tipo, no máximo 1 ano, em que esse profissional, esse auxiliar de enfermagem, ele faria uma revisão dos tópicos principais da enfermagem, né, das atualizações, né, para que ele possa se registrar como técnico em enfermagem, né. Se não me falha a memória, gente, agora não está sendo nem autorizado mais essa questão de fazer a reciclagem, certo? Para o auxiliar tornar-se técnico. Salvo engano, não é mais permitido, e aí a pessoa que é registrada como auxiliar de enfermagem, se ela quiser continuar desempenhando suas funções na grande área de enfermagem, ela precisa cursar o curso técnico em enfermagem, certo? Aí, após esses 2 anos, certo? Ela vai, cancela a inscrição dela como auxiliar de enfermagem e se registra como técnico em enfermagem, certo? Então, em um futuro não tão distante, não vão mais existir auxiliares de enfermagem, certo? Só os técnicos, né? Enfermeiro e técnicos. Não vai ter mais esse subgrupo que é chamado de auxiliar de enfermagem, tá certo? E aí também se enquadra nessa grande área da enfermagem as parteiras, que hoje em dia também já é bem pouco comum, né? Essa realidade de parteiras era mais comum naquele período que a ciência da enfermagem, da medicina não era tão bem desenvolvida, principalmente essa questão de assistência hospitalar, e a maioria das mulheres pariam em casa, né? E aí quem dava esse suporte no momento do parto eram justamente o que? As parteiras, tá? Mas a atual lei do exercício profissional de enfermagem ainda abarca esses profissionais, esses parteiros, tá certo? Então, lembrem-se que lá na Lei 2.604/55 aparecia enfermeiro, salvo engano, enfermeiro prático, que era aquele enfermeiro que estava diretamente na assistência, no beira-leito, né? Auxiliares de enfermagem,
parteiras, parteiras práticas, aquelas que estavam diretamente na assistência, e os obstetrizes. Lembram? Então, aqui, na atual lei do exercício profissional, surge a função de técnico em enfermagem, tá certo? Sai aquelas funções, aqueles subgrupos de enfermeiros práticos, parteiros práticos, certo? E aí, esses profissionais, eles acabam sendo englobados, eles acabam sendo abarcados pela nomenclatura de quê? De enfermeiro. Eu, Silvia, sou enfermeira, independentemente de eu estar na assistência ou não, certo? Eu não preciso, atualmente, não precisa de uma nomenclatura para dizer, não, se Silvia não está na assistência, ela é enfermeira. Se ela trabalha no hospital, ela é enfermeira prática. Não, isso não existe mais, é enfermeira e pronto, tá certo? Da mesma forma de parteiros, tá bom? Não existe essa questão mais de parteiro e parteiro prático. Ficou com uma nomenclatura só, que foi o quê? Parteira, tá certo? E aí saiu a questão do subgrupo de obstetrizes, certo? Porque hoje nós vamos ver, né, no decorrer da aula, que atualmente o enfermeiro que tem o título de enfermeiro, a depender do curso que ele fez na graduação, lembram que eu falei para vocês que antes o curso de enfermagem na UFRN era enfermagem e obstetrícia, né? Então, a depender do curso que esse enfermeiro fez, ele já vai ser um enfermeiro obstétrico, tá certo? E se não for por questão de graduação, enfermagem mais obstetrícia, ele pode sim fazer uma especialização em enfermagem obstétrica e continuar com o título de enfermeiro, mas aí com o subtítulo de quê? De especialista em obstetrícia, tá certo? Então saiu também aquela questão do obstetriz, tá certo? Então, cuidado, a atual lei do exercício profissional, ou seja, lei 7.498, tá certo? Ela vem dizendo que os profissionais que são abarcados pela grande área da enfermagem se dividem em 4 grupos, certo? E quais 4 grupos são esses? Enfermeiros, técnicos em enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteira, tá bom? Não confunda que aquela outra primeira lei, ela vem com mais grupos de profissionais, certo? Anotem isso aí bem direitinho para não se confundirem, tá bom? Então, avançando, o artigo 3º, né? Lembram que eu falei na aula passada para vocês que todo e qualquer serviço de saúde, que toda e qualquer assistência de saúde, né? Independentemente se é enfermagem, se é medicina, precisa de quê? De planejamento, tá certo? E planejamento na área da saúde, o que é que quer dizer? Você fazer um levantamento das coisas que você tem atualmente, das coisas, das circunstâncias que você quer alcançar, quais são os seus objetivos, né? E aí, se eu estou no agora, com o que eu tenho, e eu quero mais do que o que eu tenho, então eu tenho que ir para onde? Para o futuro, para frente. Mas aí, gente, para eu chegar lá no futuro, para eu chegar lá na frente, para eu conquistar os meus objetivos, né, que eu tracei o que eu quero aqui, não basta apenas eu querer esperar cair do céu, porque não vai. Nós temos de querer e nós temos de ir atrás para que esse querer torne-se o quê? Uma realidade, se concretize. Então, para nós alcançarmos os nossos objetivos, nós precisamos traçar caminhos. Quais são as possibilidades de caminho, quais são as possibilidades de trajetórias que eu posso percorrer para chegar da melhor maneira naquele meu objetivo, certo? Então, planejamento em saúde é exatamente isso. Você vê a situação atual que você está e qual é a situação que você quer alcançar, certo? E aí, quando você planeja, você define o que você tem, o que você quer, e o que você vai percorrer, como você vai percorrer, quais ferramentas você vai utilizar para alcançar esse objetivo, tá certo? Então, assim, na nossa área de enfermagem,
né? Com o que é que nós trabalhamos, certo? Vocês vão ver isso bem direitinho lá na disciplina de administração em enfermagem, tá bom? Mas qual é o nosso principal objeto de trabalho? O processo de saúde e doença, tá certo? Vocês vão ouvir falar muito nesse termo, processo, saúde, tracinho, doença, tá certo? Principalmente na disciplina de saúde coletiva, tá certo? De epidemiologia. E uma vez vocês sendo apresentados a o que significa esse termo, vocês vão conseguir compreender um pouco melhor o porquê que o nosso objeto, né, o que nós trabalhamos, nós da enfermagem, com o que nós trabalhamos é exatamente com o processo de saúde e doença, né? O processo de saúde e doença que se instalou em uma pessoa, em um indivíduo, né? Que se ocorre esse desequilíbrio, esse indivíduo que antes estava saudável, ocorreu um desequilíbrio orgânico, ou seja, no corpo desse paciente, né? E aí instalou-se o processo de quê? De doença, o processo patológico. E aí é nesse contexto que nós da enfermagem vamos entrar para prestar assistência de enfermagem a esse paciente, para cuidar desse paciente. Com que objetivo, gente, a gente cuida desse paciente? Me digam aí. Eu vou cuidar de alguém que está doente, por quê e para quê? Eu quero que aconteça o quê com ele? Quero que ele se restabeleça. A recuperação, né? A recuperação, o restabelecimento, né? Para ele retornar ao estado de saúde, ele, né? Então, se eu, Silvia, sou enfermeira que trabalho com a questão do processo de saúde e doença, então eu trabalho me dedicando a pessoas que estão doentes. Esse meu trabalho, ele tem de ser bem planejado, eu tenho que ver direitinho como é que vai ser a minha assistência, quais são as ações que eu vou implementar nessa assistência de enfermagem, tá certo? Para que aquele meu paciente se restabeleça da melhor maneira possível e o quanto antes. né? Então, planejamento e programação das instituições de saúde, certo? Em toda e qualquer instituição de saúde, gente, não existe nenhum hospital, não existe nenhuma clínica que só exista, por exemplo, com médicos. Né? Nem também não existe nenhum hospital e nenhuma clínica que exista somente com enfermeiros. Eu preciso dessa equipe multidisciplinar, certo? Eu preciso de vários profissionais que atuam na área da saúde existindo naquele ambiente, para que todos nós trabalhemos juntos e alcancemos um único objetivo, que nós temos um objetivo em comum, que é o que? O bem-estar, a melhoria, o restabelecimento da saúde dos nossos pacientes, tá certo? Mas focando para a enfermagem, né, que é o nosso foco, né? Vocês estão cursando técnico em enfermagem, né? Então, todo e qualquer serviço de saúde, gente, seja a nível hospitalar, seja a nível de unidade básica de saúde, precisa do corpo de enfermagem para realizar planejamento e programação das ações da assistência de enfermagem que vão ser direcionadas ao paciente. E se eu falo, gente, em assistência de enfermagem, né, o próprio nome de enfermagem, assistência de enfermagem, cabe a quem? Ao enfermeiro, né? A equipe de enfermagem, né? Então, tudo isso está direcionado, faz parte, quem tem essa obrigação, esse dever, é a equipe de enfermagem, tá certo? Vocês vão perceber que, infelizmente, a nossa profissão, eu não sei o que é que acontece com a maioria dos profissionais da enfermagem, mas de uma forma geral, eu vou dizer assim, né, porque eu faço parte da enfermagem, mas eu mesmo não, viu? Mas nós da enfermagem, nós temos um probleminha em abraçar, de fato, o que é nosso, certo? Se algo é da minha competência, gente, eu gostando ou não, eu vou ter que desempenhar. Sabe por quê? Porque se eu não abraço a minha profissão, se eu não cumpro o que é dever, o que é obrigação minha, o que me cabe, outro profissional que não é da enfermagem vai vir e vai tomar de conta. E aí, quanto mais as pessoas vão tomando de conta de determinadas funções, gera
acaba por resultar numa maior que autonomia daquela profissão. Então, infelizmente, nós da enfermagem temos ainda esse probleminha de não abraçar tão bem a nossa profissão, né? Talvez seja muito mais confortável para os profissionais de enfermagem não abraçar o que lhe cabe e empurrar para outras pessoas. E aí, as outras profissões abraçam de um jeito, porque gera mais autonomia para a profissão, né? E aí, ao invés de nós avançarmos enquanto profissão e enquanto ciência, nós vamos ficando para trás. Eu não sei se vocês lembram a questão, não faz muito tempo não, isso é algo de 2012, 2013, do ato médico. O ato médico, em resumo, queria concentrar o poder, a autonomia de toda e qualquer ação de saúde nas mãos de quais profissionais? Dos médicos. E nós, da enfermagem, ficando lá para trás. Porque a medicina, ela tem muito esse traço de abraçar o que é dela e, se der bobeira, abraça o que é do outro. Por isso que a medicina, gente, já é uma ciência estabilizada, concreta. Ela é considerada totalmente uma ciência. E a enfermagem, professora, não é uma ciência, não? É uma ciência, mas ainda engatinhando, tá certo? Então, assim, a gente tem que ter mais esse interesse, essa vontade de abraçar a enfermagem como profissão, e isso vai acabar desencadeando, vai acabar gerando como consequência o quê? O desenvolvimento da enfermagem como ciência, né? Eu digo a vocês que, nossa, às vezes eu fico tão estressada, tão desgostosa com as coisas da enfermagem, que eu vou para e penso, eu não vou estudar mais não. Quando eu terminar o mestrado, eu não vou fazer o doutorado, que caninga é essa? Que estresse é esse? Quanto mais a gente faz, mais tem para fazer. Quanto mais artigo publica, mais você é cobrado, sabe? Mas aí depois eu paro e penso assim, meu Deus, se todo mundo começar a pensar assim como eu, né, nos meus momentos de crise, era uma vez a pobre da enfermagem, né? Não vai ter como avançar como ciência, não vai ter como se estabilizar, ser uma ciência concreta, né? Aí ainda bem que meus surtos são bem passageiros, sabe? Aí depois eu vou para e penso, é estressante, mas no final vale a pena. Aí, ora, eu estou com o pensamento em fazer o doutorado, ora, eu já não quero mais saber. E minha vida gira em torno dessa bipolaridade. Mas é uma coisa que realmente eu gosto, né? Eu abracei a enfermagem e eu acho que eu não devo contribuir com ela apenas como profissão, mas também como ciência, né? Então, por isso que eu sou tão apegada aos meus estudos, por isso que se algum professor me faz o convite para participar do desenvolvimento de algum artigo para ser publicado, se eu for dar um não porque eu estou cheia de atribuições, eu não vou dar um sim nunca. Então eu finjo eu bancar egípcia, que tá tudo bem, né? Mesmo tendo a agenda latada, e digo, tá certo, professor, eu aceito, certo? De que horas eu vou fazer? Nem eu mesmo sei. Tem dias que eu não durmo, né? Mas foi o compromisso que eu assumi com a enfermagem, tanto como profissão quanto como ciência. Né? Então, acho que nós temos de abraçar o que a gente escolheu, né? Ninguém me obrigou a fazer enfermagem. Eu fui para fazer a faculdade de enfermagem porque eu quis. Então, assim, meus pais sempre me criaram dizendo que o que eu quisesse ser, eu iria ser, mas desde que eu fizesse bem feito, né? Então, assim, eu tenho esse traço muito marcante de minha personalidade de não fazer as coisas de qualquer jeito, né? E eu tento mostrar isso para os meus alunos, porque pessoas de qualquer jeito, pessoas de nota 7, existem em qualquer lugar, e de monte, né? Agora, pessoas que são comprometidas, que são exigentes consigo mesmas, porque quando nós somos exigentes conosco mesmo, é bem provável que o resultado seja próximo a 100%, né? Não vai ser 100% porque não existe nada perfeito, né? Mas eu sempre tento dizer para os alunos, ó, vocês começaram o curso técnico em enfermagem, penso eu, né, que não foi ninguém obrigando.
Não foi ninguém forçando a barra com vocês, foi uma escolha que vocês fizeram. E essa escolha, nela, junto com ela, vem muita responsabilidade, né? Porque é uma profissão que lida com vidas. Então, se nós não estudarmos, se nós não fizermos bem feito, a gente pode subtrair, né? Nós podemos subtrair uma vida, né? E aquela vida é o amor da vida de alguém, né? Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, não façam de qualquer jeito, tá bom? Eu não posso exigir que vocês gostem de estudar assim como eu gosto, porque já é algo bem, né? Mas pelo menos tenham o compromisso de estudar, sabendo que quanto mais você estudar, você vai prestar uma assistência de enfermagem de maior qualidade e, consequentemente, mais segura para os pacientes de vocês, tá certo? Então, é uma responsabilidade muito grande, tá bom? E aí, gente, como no artigo 3º fala da questão do planejamento e programação da assistência das ações de enfermagem, o artigo 4º, ele vem dando uma focadinha na questão da atividade de programação de enfermagem e vem dizendo que programação de enfermagem inclui a prescrição da assistência de enfermagem, tá? E aqui eu trago um detalhe para vocês que eu não sei se é de conhecimento de vocês, eu acho que é algo muito específico, né? E é algo que eu aprendi só na faculdade, né? Mas eu trago para vocês que muitos não sabem, mas nós da enfermagem, principalmente o enfermeiro de nível superior, ele pode sim diagnosticar um paciente, mas calma, vai fazer o diagnóstico de enfermagem. O diagnóstico de enfermagem é diferente do diagnóstico médico, tá bom? Vai lá, vê que o paciente está com diagnóstico médico de Covid-19, né? Uma realidade bem atual nossa, né? Está com diagnóstico médico de Covid-19. Diagnóstico médico, tá? Professora, o diagnóstico de enfermagem vai ser o mesmo Covid-19? Não. O diagnóstico de enfermagem, vejam, Covid-19 é uma doença que compromete o sistema respiratório da pessoa, compromete, é o principal sistema que é comprometido, né? A maioria dos pacientes que são diagnosticados com Covid-19 tem dificuldade para respirar, né? Então, se é uma doença que compromete principalmente o sistema respiratório, eu posso entrar como enfermeira imprimindo, associando um diagnóstico de enfermagem para esse paciente com o diagnóstico médico de Covid-19. Qual, professora? Aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês. Diagnóstico médico, no nosso exemplo, né? Covid-19. Diagnóstico médico é o diagnóstico feito pelo médico, né? E aí, diagnóstico de enfermagem, que também é chamado de DE, diagnóstico de enfermagem, né? Vai ser feito por quem, gente? Pelo enfermeiro, né? Aí vai ser a mesma coisa, professora, do que o diagnóstico médico, é Covid-19? Não. O nosso diagnóstico é feito de forma diferente, tá? Se a Covid-19 é uma doença que compromete o sistema respiratório do paciente, ele tem dificuldade de respirar, certo? Então, um exemplo de diagnóstico de enfermagem que eu posso imprimir, que eu posso relacionar, que eu posso associar a esse paciente, certo? Ventilação não, troca gasosa prejudicada, tá certo? Não é um paciente que tem dificuldade de respirar, o diagnóstico médico é Covid-19. E o que é troca gasosa prejudicada, hein, professora? É simplesmente a pessoa, quando não consegue respirar, é simplista falando para vocês, não consegue respirar de forma 100%, e uma vez esse paciente não conseguindo respirar de forma 100%, é óbvio que a troca gasosa, quando eu me refiro à troca gasosa, eu falo o quê? Quando eu inspiro, quando eu boto ar para dentro, eu estou levando oxigênio para dentro do meu corpo, e aí quando eu expiro, eu quero botar o quê para fora? Gás carbônico, certo? Isso, de uma forma bem geral, né? Vocês vão ver bem mais especificamente lá em clínica médica. Isso é chamado de troca gasosa,
A troca de um gás por outro, a troca de oxigênio por CO2, de CO2 por oxigênio, tá? Então, um paciente com diagnóstico médico de COVID-19, gente, ele tem essa dificuldade de respirar, ele fica dispneico, certo? O termo técnico científico para dificuldade de respirar é dispneia, tá bom? Pega esse desenho aqui de dispneia, circule, puxa uma setinha e coloque dificuldade, tá? E toda palavra que termina com neia, significa respiração. Então, é dificuldade de respirar, dispneia, tá certo? Então, esse paciente com COVID-19, é óbvio que a troca gasosa dele vai estar prejudicada, tá certo? Então, esse é um exemplo de um diagnóstico de enfermagem, tá certo? Quem é que pode fazer, professor, o diagnóstico de enfermagem? Privativo do enfermeiro. Tá bom, gente? Nós temos um livrinho não, vários livros, né? Chamado de Nanda, Nick, Nock, DE, CIP. Esses livros aqui são as bíblias da enfermagem para nós, enfermeiros, que nos norteiam, certo? Para os estudos, para a realização de diagnósticos de enfermagem, tá bom? Inclusive, com a graça de Deus, muito provavelmente, daqui a um futuro não tão distante, um artigo meu vai ser publicado sobre diagnósticos de enfermagem associados que podem ser implementados ao paciente com COVID-19, sob a ótica da Nanda, certo? E outro artigo, diagnósticos de enfermagem propostos pela CIRP, certo? Que são aplicáveis a pacientes com COVID-19. Foram os 2 últimos artigos que eu estive trabalhando neles. Então, vejam que não é um diagnóstico que eu vou associar, que eu vou atribuir àquele paciente de qualquer maneira. Tá bom? Eu preciso do conhecimento científico, né? Eu preciso de evidências científicas para poder dizer que determinado paciente tem tal diagnóstico de enfermagem, tá? Aí, da mesma forma, gente, que acontece lá com o diagnóstico médico, o médico, quando ele faz um diagnóstico, COVID-19, por exemplo, ou então uma pneumonia bacteriana, ele fez o diagnóstico de enfermagem. Eu, Silvia, como enfermeira, posso ir lá e fazer o quê? Meu diagnóstico de enfermagem. Ele fez o diagnóstico médico, eu faço o diagnóstico de enfermagem. O médico, quando ele faz o diagnóstico, ele não faz uma prescrição de medicamentos que esse paciente deve tomar, né? Sei lá, um antibiótico, um analgésico, caso ele sinta dor, né? Um antiemético, caso ele sinta náusea ou ele vomite, tá certo? Ele não faz a prescrição dele. Eu, Silvia, não fiz meu diagnóstico de enfermagem, eu posso fazer minha prescrição de enfermagem, tá bom? Sendo que quando eu falo prescrição de enfermagem, gente, eu vou direcionar cuidados específicos para aquele paciente, tá certo? Por exemplo, com um paciente com COVID-19, né? O diagnóstico médico de COVID-19, o diagnóstico de enfermagem, o quê? Trocas gasosas prejudicadas. O que é que eu, Silvia, posso colocar na minha prescrição de enfermagem em relação a cuidados? Eu e a minha equipe de técnicos vamos cuidar daquele paciente e com os nossos cuidados, eu não estou falando em medicação, com os nossos cuidados, aquele paciente ele vai atingir um padrão de bem-estar numa rapidez maior. O que é que eu, Silvia, posso colocar na prescrição de enfermagem, gente? Posso colocar, por exemplo, que o paciente deve ser posto em posicionamento de pronação. Quando eu falo posicionamento de pronação, gente, é um posicionamento que a pessoa deita com a barriga para baixo, tá certo? E aí, os membros são... Eu vou confundir a cabeça de vocês. Que vocês vão ver isso mais lá na frente, de posições de enfermagem, certo? Eu coloco o paciente em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo, porque as evidências científicas mostram que o paciente que tem dificuldade de respirar, se posto na posição de prona, ele consegue fazer uma maior expansibilidade torácica,
e se esse tórax desse paciente ele expande mais fácil, esse pulmão ele vai conseguir ser ventilado de uma forma mais eficiente, de uma forma mais eficaz. Tá certo? O que é que eu, Silvia, posso colocar também nessa prescrição de enfermagem? Num paciente em UTI, por exemplo, que é aquele paciente que está sendo assistido direto, né? Aferir sinais vitais é SSVV, tá certo, gente? Porque sinais é uma palavra no plural, vitais também é uma palavra no plural. Então, quando eu faço referência a duas palavras no plural, eu dobro as iniciais, tá certo? Da mesma forma, gente, que na enfermagem, membros inferiores, as pernas, as panturrilhas, certo? Eu vou colocar MM e I. Membros inferiores. As duas palavras não estão no plural, então, ao invés de eu só colocar MI, membros inferiores, se eu colocar só MI, eu vou estar me referindo ao quê? Membro inferior, tá no singular. Mas aí, se eu falo algo que está no plural, eu dobro a inicial. Então, MMII é membros inferiores, MMSS, membros o quê? Superiores, tá certo? Então, vocês vão aprender essas terminologiazinhas aí. Como eu nasci de 5 meses, eu já vou dizendo logo tudo. Então, aferir sinais vitais do paciente de 2 em 2 horas, tá certo? Se esse paciente passa a apresentar uma vermelhidãozinha, certo? Que nós chamamos de eritema, no lugar da punção, onde está furado, nós chamamos de flebite, tá certo? Nós damos o nome de flebite. Então, eu tenho que tirar, tenho que acionar a minha equipe de técnicos de enfermagem para já tirar aquele acesso venoso, tá certo? E aí, para aquela região ela não ficar comprometida, não inflamar, não infeccionar, eu posso colocar na minha prescrição de enfermagem, né? Compressa gelada de chá de camomila em membro superior esquerdo, na mão esquerda, tá certo? Então, vejam que são ações que eu posso fazer a prescrição, eu, enquanto enfermeira, para vocês, meus técnicos, seguirem na intenção, no objetivo de quê? De melhorar o bem-estar desse paciente. Tá certo? Então, quando eu falo, gente, o artigo 4º dessa lei, né, da lei 7.498, vem dizendo que a programação das ações de enfermagem inclui o quê? A prescrição da assistência de enfermagem, tá certo? Isso é algo que não é tão visto nas instituições hospitalares, e mais uma vez eu bato na mesma tecla. Por quê? Porque a enfermagem, ela tem 1.001 atribuições, ela tem 1.001 ferramentas, mas parece que o pessoal se perde, sabe, com o que tem. Eu penso que quanto mais coisas você tem, mais babado você pode implementar, né? Você pode garantir que a assistência seja melhor. Mas aí o que é que a enfermagem faz? A enfermagem pode fazer diagnóstico de enfermagem, a enfermagem pode fazer prescrição de enfermagem, que tudo isso faz parte de algo que vocês também vão ouvir falar no curso, certo? Que faz parte da sistematização da assistência de enfermagem, que é a SAI, certo? E também existe o processo de enfermagem, tá bom? Então, nós da enfermagem temos essas ferramentas, mas eu não sei porque o povo não usa. O certo acha que é perda de tempo, e não é, gente, perda de tempo, tá? Se eu programo uma assistência, se eu prescrevo, se eu imprimo diagnóstico de enfermagem a um paciente, tá certo? Essa assistência de enfermagem que vai ser prestada a ele vai ser uma assistência mais o quê? Mais robusta, mais completa, mais segura. Mas não sei por que a classe tem essa visão de que é perda de tempo. Em todos os hospitais que eu rodei, né, na minha época de estagiária, na minha época de enfermeiranda, o único hospital daqui de Natal que eu vi ter essa questão de diagnóstico de enfermagem, prescrição de enfermagem, da implementação da ferramenta, né, da sistematização da enfermagem, da assistência de enfermagem, foi o Hospital da Unimed. Tá? E aí, dá para
ver que a assistência de enfermagem que é prestada, por exemplo, na UTI do Hospital da Unimed, é uma assistência totalmente diferenciada do que a assistência que é prestada nas UTIs de diversos dos outros hospitais que não tem essa questão da sistematização da assistência de enfermagem. Tá certo? É uma assistência de maior qualidade, é uma assistência mais completa, é uma assistência mais segura, tanto para nós profissionais quanto para o paciente, tá bom? Mas isso não é algo que é muito visto, né? E aí eu espero de coração que essa realidade mude. Professora, Oi? essa graduação só pode ser feita por enfermeiros que têm nível superior, isso? Isso. Aí a execução da prescrição pode ser tanto enfermeiro quanto técnicos em enfermagem. Tá certo? Ok? Entendi. Então, gente, vocês não. Eu espero que quando vocês estejam atuando, já consigam ver mais essa questão da sistematização da assistência de enfermagem, tá bom? E tão logo sai o meu artigo, em nome de Jesus, eu já boto no grupo para vocês, e vocês vão lendo já para ir se familiarizando como é que funciona esse processo, tá certo? Porque eu gosto disso, sabe, gente? De ensinar meus alunos a ficarem, a serem bem perigosinhos, sabe? Bem danadinhos, sabe? Porque eu acho que conhecimento é o que a gente pode ter de melhor, e você tem conhecimento, você vai ser um excelente profissional, sem sombra de dúvida, né? Então, tudo o que é relacionado à enfermagem é uma coisa incrível, parece loucura, mas me interessa, né? Porque tudo de um pouquinho de cada coisa eu quero saber, né? Para eu não passar vergonha por aí. Então, eu quero que meus alunos também sejam assim, óbvio, né? Eu não vou querer estar nessa posição sozinha, tá certo? Então, seguindo, gente, o artigo 5º de 2604, lembra? Que vem definindo quem é que pode ser enfermeiro, o que precisa ter para ser enfermeiro e o que o enfermeiro faz, por exemplo. Então, a partir do artigo 5º dessa lei, vem dizendo, né, que enfermeiros são aquelas pessoas que possuem o diploma, sempre, 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 não esqueçam, tem o diploma no meio, né? Seja enfermeiro, seja técnico em enfermagem, seja auxiliar de enfermagem, tem que ter o diploma, é premissa básica. Tá certo, gente? Então, enfermeiros são as pessoas que portam o diploma de enfermeiro, né? Que é emitido por uma instituição de ensino, né? Não pode ser qualquer diploma, lembro. E aí, que essa instituição de ensino, ela seja reconhecida nos termos da lei, né? Aquele curso, por exemplo, eu me formei no UniRN, que é a antiga Farne, o curso de enfermagem de lá é reconhecido pelo MEC e também é registrado pelo governo federal, né? Então, meu diploma está de acordo com os termos da lei, tá certo? É considerado, gente, enfermeiro também, aquelas pessoas que são portadoras. Ui, peraí. Aquelas pessoas que são portadoras do diploma de obstetriz. Lembram que eu falei para vocês que o curso da UFRN antes era enfermagem e obstetrícia? Então, a pessoa que tem o diploma de conclusão nesse curso de nível superior, ela também é considerada enfermeira. Tá certo? E aí, de acordo com o curso seja reconhecido pelo MEC, né? E reconhecido também, registrado também a nível de governo federal, tá certo? Também vai ser considerado enfermeiro, vai estar dentro da classe de enfermeiro, aquela pessoa, né, que é formada em enfermagem, aquela pessoa que é formada em enfermagem e obstetrícia, um curso só, né, mesmo que não seja no Brasil, mas que seja no exterior, mas venha aqui para o Brasil, aí vocês lembrem da questão de ter o diploma, que é reconhecido pelo Ministério da Educação de lá, do outro país, que seja reconhecido, que seja registrado no governo lá do país, né, da pátria da pessoa. E aí, quando essa pessoa chega aqui, ela precisa fazer a questão de quê? Da revalidação do diploma, tá certo? E nós falamos bem mastigadinho isso naquela aula da Lei 2604, tá certo? Beleza? O que vai diferir aqui, gente, é que a questão do obstetriz
ele entra no grupo de quê? De enfermeiros. E não existe mais aquela questão de enfermeiro ou enfermeiro prático, obstetriz ou obstetriz prático. Estão todos num grupo só, nessa lei 7.498, tá certo? E que grupo único é esse? Enfermeiros. Beleza, gente? Ok. Então, sempre, palavras-chave, certo? Para essas leis. Diploma, reconhecimento pelo MEC e pelo governo federal, seja aqui no Brasil, seja no exterior. Se for o caso do exterior, gente, traz com a documentação, comprova e faz o quê? A revalidação. Tá certo? Até aí tudo bem, gente? Beleza? Podemos seguir? Podemos? Vamos lá. Sim, tudo ok. Aqui, né, no artigo 7º, surgem vocês, técnicos em enfermagem. Não precisa nem ler. Técnico em enfermagem vai ser quem, professora? A pessoa que tem o diploma, que seja titular, né, formado no curso técnico em enfermagem. Qualquer diploma é? Não, qualquer diploma não. O que é reconhecido pelo MEC e pelo governo federal, na verdade. E aí, qual outra pessoa vai poder ser considerada técnico em enfermagem no nosso país? Quem vem de fora, né, quem é estrangeiro, mas que tem o diploma, qualquer diploma é, gente? Não, que seja reconhecido, registrado no MEC e pelo governo federal, chega aqui, apresenta o diploma, confirma, né, faz a questão da prova, né, que é realmente um diploma ok, e aí essa pessoa vai precisar o quê? Revalidar o diploma dela. Lembram daquilo que eu falei? Que, por exemplo, a enfermagem dos Estados Unidos, ela jamais vai ser como a enfermagem do Brasil, que é um país tropical. Né? Aqui nós ouvimos falar muito de doenças de arboviroses, por exemplo, como zika, chikungunya, né? Dengue. Isso é típico de países tropicais como o Brasil. Se vocês forem para um país como os Estados Unidos da América, essas doenças elas já não são tão em alta, devido à questão do clima de lá, né, do tempo de lá. Então, a enfermagem que é estudada nos Estados Unidos é com enfoque nas doenças de lá, que são diferentes das doenças características que acontecem aqui, que é um país tropical. Então, para essa pessoa atuar como enfermeira, como técnica em enfermagem aqui no Brasil, ela vai ter de estudar, ela vai ter que parar, vai ter de estudar, voltar ao estudo da enfermagem para aquelas questões específicas, vão fazer uma prova e dependendo do rendimento que essa pessoa tenha nessa prova, ela revalida o diploma dela e fica ok para atuar aqui no Brasil, desde que se registre no Corém do estado onde ela vai atuar. Da mesma forma, quem vai daqui para lá, para o exterior. Lembram da amiga de Painho que eu falei, que vai trabalhar na Itália, sei lá, na Itália, que fez uma prova com mais de 300 questões orais no auditório. Por quê? Porque a pediatria daqui do Brasil não é a mesma pediatria da Itália. Então, sempre tem essa questão de estrangeiros indo daqui para lá ou vindo de lá para cá, ter de revalidar esse diploma. Beleza, gente? Ok. A questão dos auxiliares em enfermagem, né? Vão ser auxiliares de enfermagem novamente. Quem é portador do diploma, não é qualquer diploma, tem que ser um diploma reconhecido pelo MEC, registrado no governo federal, né? E aí o titular de diploma, como é que eles definem, né, quem é o titular de diploma, o dono do diploma, é de acordo com o que se refere à Lei 2.822/56, não precisam vocês saberem disso, né? E o titular vai ser auxiliar em enfermagem também, o titular do diploma ou certificado que se refere à lei, ao inciso 3º da Lei 2.604/55, que foi a que nós vimos, né? Que quem vão ser esses auxiliares em enfermagem, de acordo lá com a Lei 2.604? Os portadores de certificados de auxiliar em enfermagem, né, conferidos por escola oficial ou reconhecida. Lembram que tem aqueles auxiliares que são formados por Forças Armadas,
né? Não necessariamente vão ser nas escolas tradicionais que nós vemos, né? Então, todos os portadores de diplomas nessas condições, né, eles vão sim ser considerados como auxiliares em enfermagem, tá certo? Mas sempre diploma, não é qualquer diploma, como é que tem que ser esse diploma? Se vier de fora, diploma de novo, como é que tem que ser esse diploma? E a questão do revalida, tá certo? Beleza? E aí também vai ser, né, auxiliar em enfermagem, o titular do diploma de novo, a questão que eu já falei, que vocês já sabem. Quem tem diploma que veio de fora, desde que esse diploma ele seja o quê? Reconhecido segundo as leis, né, registrado pelo Ministério da Educação do país, pelo governo federal do país, e aqui vem e faz a questão do revalida, faz o registro no Corém daqui e pode atuar como técnico, como auxiliar, como enfermeiro. Tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Ou alguma dúvida? Tá beleza? Tá beleza? Tá, beleza, professora. Então vamos seguindo. Aí, só para trazer novamente para vocês, só a título de curiosidade, né? O artigo 9º vem dizendo quem são as parteiras, né? Não quero que vocês saibam detalhes do que não nos cabe, o que eu quero que vocês saibam é que a atual lei do exercício profissional, que é qual? 7.498, de 86, ela vem dizendo que as pessoas que podem desempenhar a profissão na grande área da enfermagem são 4 grupos diferentes. Que 4 grupos são esses? Enfermeiro, quem mais? Enfermeiro. Técnico, auxiliar e enfermagem parceira. Certo? Quero que vocês foquem nos artigos que são referentes ao quê? Enfermeiro, técnico em enfermagem e auxiliar. Parteira é só a título de curiosidade para a gente. Para a gente não esquecer que elas estão nesse bolinho também, né? Então, vai ser também parteira, quem tiver o certificado ou o diploma, né, reconhecido, a mesma coisa, a mesma novela, tá bom? Não se prendam a essa questão de parteiras. Eu quero que vocês saibam que as parteiras, elas estão inclusas nessa lei de 7.498, tá bom? Mas não vão detalhar aqui, não, tá certo? Beleza? Mas é aquela mesma novela, né? Da questão do diploma, como é esse diploma, se vem de fora, o que é que tem que fazer a mais, mas essa questão de decretos, de leis, não interessa, tá certo? Nesse momento, não, tá bom? E aí, gente, a partir do artigo 11º, depois que fez a definição, né, a mesma coisa lá daquela lei 2.604, tá? Primeiro, os artigos iniciais vem dizendo que para exercer a enfermagem você pode exercer desde que sejam seguidos alguns pormenores, como, por exemplo, ser portador de diploma, ser registrado no Corém, né? Aí, logo em seguida, vem os artigos vêm trazendo o quê? A definição de quem é quem nesse jogo do bicho, tá certo? Quem é enfermeiro, quem é técnico, quem é auxiliar, quem é parteira. Depois que esses artigos fazem essa definição, vem outros artigos dizendo o que é que cabe a cada o quê? Profissional, tá certo? Então, o artigo 11º vem dizendo o que é que compete ao profissional enfermeiro, ao profissional de nível superior, graduação, tá certo? E aí, no primeiro inciso, gente, vem dizendo o que é privativo do enfermeiro. E aí, quando eu digo que certas atividades, certas técnicas, elas são privativas do enfermeiro, eu estou dizendo que ela só pode ser feita por quem? Pelo enfermeiro, tá certo? Algo que é privativo do enfermeiro, gente, não pode ser desempenhado pelo técnico, tá bom? Um exemplo de procedimento na prática que é privativo do enfermeiro. Eu já dei exemplo para vocês lá da época que eu trabalhava em UTI, lembram? Que só o enfermeiro podia colher. A sonda nasal. Sim, professora, era E eu não tinha A sonda. a gasometria arterial.
né? Pelo novo Código de Enfermagem, dos profissionais de enfermagem, é o Código de Ética, e pela atual lei, né, que rege a profissão de enfermagem, é algo que é privativo do enfermeiro. Mas antes, não teve um código de ética inicial e uma lei inicial que regulamentava, né, a questão da profissão de enfermagem. Antes não tinha bem definido essa questão do que era privativo do enfermeiro. Então, é tanto que vários técnicos, principalmente os mais antigos, hoje em dia, eles sabem colher gás. Lembro das meninas que me ensinaram na UTI? Mas hoje é algo que é privativo do enfermeiro colher gasometria arterial. O que é a gasometria arterial, professora? O sangue que eu tiro de dentro da artéria. Aquele sangue que ele é bem vermelho vivo, certo? O sangue que a gente tira da veia, ele é um vermelho mais arterial. O sangue arterial é o sangue arterial, o sangue oxigenado, é? Exatamente, por isso que ele é bem vermelhinho. Nas nossas veias, gente, só circula sangue venoso. Quando eu falo em sangue venoso, eu estou falando num sangue que é rico em gás carbônico, tá? Ele é mais escuro, é um vermelho quase preto. Já o sangue da artéria, o sangue arterial, ele tem uma elevada concentração de oxigênio. Então, é um sangue vermelho vivo, aquele vermelho bem aberto. Aquele vermelho da cor do esmalte da. Acho que é. Não, não é Colorama, não. É o Impala. Tomate. Para as meninas aí que pintam as unhas de vermelho. Tomate. Oi. O sangue O2, ele serve para quê? Para exame e o de oxigênio é para quê especificamente? Gasometria arterial, por exemplo, que é rico em oxigênio, né? É um exame específico que é perfeito, por exemplo, um paciente que está entubado, que está respirando com a ajuda de aparelho. E eu quero saber se esse aparelho está realmente ajudando ele a respirar, e eu só vou ter como saber disso a partir da concentração parcial de oxigênio no sangue. Então, em qual sangue eu encontro essa concentração parcial de oxigênio? No arterial. Por isso que em UTI é natural que todos os pacientes que estejam ali tenham gasometria arterial colhida manhã, tarde e noite, certo? Porque aí eu consigo ver umas questões que vocês vão ver mais à frente, de acidose respiratória, alcalose respiratória, que são descompensações do sistema respiratório quando a pessoa está entubada, tá certo? Outro exemplo do que é privativo do enfermeiro, sondagem vesical de demora. Passar a sonda para o paciente fazer xixi, aquela sonda que é 30 dias. É algo que é só nós, enfermeiros, né? Então, de uma forma geral, quando eu falo em ações que são privativas do enfermeiro, certo, gente? O que é que essa lei vem dizendo cabe, o que é imputado exclusivamente para o enfermeiro, né? Direção do órgão de enfermagem, lembra que eu falei que todo e qualquer hospital tem que ter um gerente de enfermagem, que é aquele profissional que ele vai responder por toda a equipe de enfermagem, pela equipe de enfermagem inteira do hospital, né? Então, só quem pode ocupar um cargo de gerente de enfermagem de uma instituição de saúde é o enfermeiro, tá certo? Por quê? Porque ele tem uma formação de nível superior, ele é graduado, ele passou mais tempo estudando. E queira ou não, ele teve mais tempo para estudar algumas coisas de forma mais detalhada, né? Por exemplo, nós, na graduação de enfermagem, a gente passa 6 meses estudando a administração em enfermagem, né? Que nós aprendemos a questão de resolver conflitos interpessoais, né? Que a área da enfermagem, qualquer área que tenha gente no meio, vão existir conflitos, né? A questão de dimensionamento de pessoas, estruturação da equipe, nós vemos teorias de administração em enfermagem, e aí no curso técnico, por ser um curso técnico de 2 anos, vocês não têm tempo para ver essas coisas tão detalhadinhas, né? Então, nós lá da graduação, 5 anos estudando, a depender da especialização, mais 2 anos, né? Então,
nós temos meio que esse olhar mais crítico, reflexivo, digamos assim, tá certo? Não que vocês não tenham, mas acaba que, teoricamente, ou pelo menos espera-se que o enfermeiro tenha mais, tá certo? Então, cabe única e exclusivamente ao enfermeiro ocupar posições, cargos de direção ou gerência de enfermagem, tanto em instituições privadas quanto em instituições públicas, tá certo? Cabe ao enfermeiro fazer a organização dos serviços de enfermagem, por isso que muita gente fala, né, quando se refere ao enfermeiro graduado, diz enfermeiro-chefe. Eu tenho uma blusa disso, enfermeiro-chefe, e é uma tribo, para estar chefiando, é? O que existe, gente, é enfermeiro, técnicos em enfermagem, mas as pessoas leigas, geralmente, elas acham que todos os técnicos e enfermeiros são a mesma coisa. Aí, para diferenciar o enfermeiro de nível superior, eles dizem enfermeiro-chefe. Aí estranho, né? Essa nomenclatura eu acho estranho. Então, cabe a nós, por exemplo, eu, Silvia, como enfermeira, quando eu trabalhando mesmo no home care, eu sou a líder dos enfermeiros, dos técnicos que eu supervisiono. Tá certo? Então, eu sou responsável por organizar, por dirigir, por resolver os problemas que envolvem todos esses meus fases sem técnicos, né? Então, é como se fosse a pessoa que puxa o grande grupo, que estimula o grande grupo a vir, e como vir, como fazer, o que é certo, o que é errado, tá certo? Então, essa parte de supervisão, organização e direção dos serviços de enfermagem cabe somente ao enfermeiro, tá bom? Cabe ao enfermeiro também a questão do planejamento, que já falamos, da organização, de coordenação, de execução, né, e a avaliação da assistência de enfermagem. Lembra quando eu falei lá para vocês de sistematização da assistência de enfermagem? Vocês, quando conhecerem a SAI direitinho, vocês vão ver que a sistematização da assistência de enfermagem, ela é constituída por 5 fases diferentes, tá bom? Dentre essas 5 fases diferentes, tem o quê? A história da doença do paciente, ou histórico de enfermagem, que a gente chama, né? A questão do diagnóstico de enfermagem. Uma vez eu fazendo o diagnóstico de enfermagem, olhando para a realidade daquele paciente, eu vou montar um plano de cuidados para ele, certo? Depois de montar esse plano de cuidados, eu vou implementar, montei na teoria, agora bora para a prática, né? E aí vou fazer a implementação, né, do plano de cuidados, vou fazer uma avaliação, realmente está servindo esse plano de cuidados, essas propostas de cuidados que eu estou fazendo para esse paciente, eu e a minha equipe, né? E aí, uma vez depois de avaliar, né, eu posso ver como esse paciente está evoluindo, né? Então, quem é responsável por montar cada uma dessas fases é o enfermeiro. Principalmente do que diz respeito à teoria, a montar, certo? A fazer o esqueleto da assistência de enfermagem. E aí, quando chega na prática, na implementação, da execução, né, desse plano de cuidados, vocês entram, certo? Mas quem está lá liderando, eu não gosto de falar a palavra chefiar, porque eu acho que chefe, quando a gente coloca chefe, a gente traz muita característica de relações verticais, né? E apesar de não ser uma realidade, eu gosto de pensar, pelo menos da minha parte, que eu faço relações horizontais com os meus técnicos, né? Então, eu não estou num nível superior a eles, não. Eu estou no mesmo nível que eles, né? Então, eu sou uma líder que tenho que estimulá-los a vir pelo caminho certo, a fazer as coisas certas. Beleza, gente? Professora, Oi? me lembre de botar um currículo da senhora trabalha, viu? Como é? Me lembre de botar um currículo da senhora trabalha. Vai ser Quero trabalhar com a super senhora, bem-vindo. professora. Ei, deixa eu ver, já. Vai ser super bem-vinda. Eu tenho vários ex-alunos lá na empresa comigo, inclusive sob minha supervisão, certo? Então, para eu ensinar para vocês, técnicos, como é a prática,
eu, como líder, tenho que saber o quê? Pelo menos a teoria. Como é que eu vou ensinar a prática se eu não sei a teoria? Né? E não existe isso, meu Deus. Eu não sei porque alguns enfermeiros acham que os técnicos estão abaixo. Minha gente, se eu não tiver os meus técnicos ao meu favor, como aliados do meu lado, a assistente de enfermagem vai virar o maior cambalacho. Não existe isso, não. Pelo menos na minha mente não existe isso, não, certo, gente? E não aceitem que ninguém faça isso com vocês, né? Hierarquia é uma coisa, já maltrato é outra, totalmente diferente. E eu ensino muito meus alunos a não aceitar de forma alguma maltrato de ninguém. Pode ser de enfermeiro, pode ser de médico, você tem importância igual a que eles têm ali. O que seria de mim, Silvia, enfermeira, se eu não tivesse meus técnicos na casa dos pacientes? Eu ia ter que me dividir em 1000 pedacinhos, para cada pedacinho estar na casa de dentro de um paciente, né? Então, isso não existe, tá? Então, vocês não aceitem isso, pelo amor de Deus, tá? E aí, gente, também cabe ao enfermeiro, né, Silvia, graduação, fazer a consulta de enfermagem. Vocês vão ver, eu não sei se vocês têm esse olhar mais crítico já, a questão principalmente na atenção primária à saúde, em unidades básicas de saúde, né, que não são hospitais, que é aquela estrutura da saúde que trabalha muito com a promoção à saúde, prevenção de doenças, né? A atenção terciária à saúde, que já são hospitais, já é para aquela questão da cura, a doença já se instalou, ou para a questão de reabilitação. Mas no nível de atenção primária à saúde, eu estou me referindo ao nível de menor complexidade, certo? Que são desenvolvidas ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, certo? Então, vocês vão perceber que tanto o técnico quanto o enfermeiro na atenção primária à saúde, eles têm meio que uma autonomia maior, né? E vocês, quando forem estagiar, vocês vão ver, por exemplo, que os enfermeiros da atenção primária, os enfermeiros das unidades básicas de saúde, eles fazem consultas, certo? Que são consultas de enfermagem, por exemplo. Se alguma das meninas daqui, quando engravidou, fez o pré-natal na atenção primária, provavelmente devem ter feito alguma consulta de pré-natal com um enfermeiro. Quem tem uma área bem coberta pela atenção primária, consegue ir até o posto de saúde para fazer um preventivo, e geralmente quem colhe o preventivo é o enfermeiro. Então, cabe ao enfermeiro a questão da realização da consulta de enfermagem. As meninas que têm filhos, se levaram os bebês para a consulta mensal, que chamam de consulta de crescimento e desenvolvimento na atenção primária, que é CD, né? É feita pelo enfermeiro também, né? Então, a depender do nível de atenção à saúde, o enfermeiro, ele tem algumas coisas privativas, algumas coisas que são específicas dele, que dão mais autonomia para ele, né? Mas consulta de enfermagem, como o próprio nome diz, de enfermagem, só pode ser realizada por um enfermeiro, né? Como eu já falei para vocês, a prescrição da assistência de enfermagem, eu falei lá para vocês a questão do sorinho de camomila, do chazinho de camomila gelado na flebite, a questão de aferir sinais vitais de 2 em 2 horas, mudança de decúbito do paciente de 3 em 3 horas, tudo isso pode ser prescrito pelo enfermeiro, certo? Na prescrição de enfermagem, né? É privativo do enfermeiro, por exemplo, quando eu trabalhava na UTI, né? Sempre que tinha um paciente muito grave, muito grave, fazendo hemodiálise ou fazendo diálise peritoneal, que isso daí vocês vão ver lá em clínica médica, como os meus meninos que estão terminando agora já viram, eu vou fazer provinha hoje. A assistência de enfermagem que é prestada a um paciente em hemodiálise ou em diálise peritoneal é uma assistência mais complexa,
é uma assistência que eu tenho que estar, assim, olhos de águia, nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, um paciente que está em diálise peritoneal é um paciente que eu tenho que contabilizar tudo o que entra e tudo o que sai desse paciente. Tenho que instalar todo o aparato da diálise peritoneal. Então, geralmente, por exemplo, quando vinha pacientes, quando eram admitidos pacientes na UTI, com esse grau de complexidade, eu fazia a atribuição de todos os outros pacientes. Lembram que geralmente em UTI um técnico fica responsável por 2 pacientes. Pronto, eu fazia a atribuição dos meus técnicos, né? Mas se tinha aquele paciente mais grave, aquele paciente ele era meu, certo? Eu não podia ficar apenas com os papéis, não, né? Então aquele paciente era meu. Eu tinha que estar ali, eu, enfermeira, eu tinha que estar ali, beira-leito com ele, tá certo? Então, é privativo da enfermagem, né, do enfermeiro, cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Aquele paciente que está bem rebaixado na UTI, como a gente fala na linguagem de terapia intensiva, aquele paciente que está bem afundado, né? Então, eu, Silvia, devo ter essa consciência que é privativo para mim, e aí eu tenho que botar a cara mesmo e ir, porque é privativo meu, esse cuidado é meu, tá? Não adianta me fazer de doida e dizer, não, eu vou deixar com a Elaine. Esse paciente, epa, é meu. Mas aí, para eu não ter medo de botar a cara e ir, eu preciso saber, né? Primeiro, eu preciso ter o conhecimento que é meu e eu tenho que me garantir na assistência, né? Porque senão vira aquele cambalacho, né? É específico do profissional enfermeiro, certo? É privativo, né? Cuidados de maior complexidade que a letra L e M se complementam, né? Pacientes mais graves, eles vão precisar de uma atenção maior, ele vai precisar de técnicas mais complexas, né? De cuidado. Então, isso cabe ao enfermeiro, né? Porque um paciente que ele é grave nesse ponto, gente, ele do nada não, né? Mas pode acontecer de, sei lá, ele agravar mais ainda, e aí precisa ter, naquele momento, um profissional que ele tenha um conhecimento um pouco mais detalhado, um pouco mais avançado, para ele conseguir pensar rápido e saber o que fazer. Né? Eu tive uma paciente na UTI que ela tinha 13 anos, era um tumor medular. E aí ela começou a fazer várias feridas, várias úlceras por pressão. E aí daquelas bem profundas mesmo. Então, assim, esses curativos, claro, é privativo do enfermeiro, né? Aí sempre que eu ia fazer o curativo nela, eu fechava, né, o leito, as cortinas do leito dela, para ela não ficar exposta, né? E ficava conversando com ela, mesmo ela não conseguindo falar comigo, porque ela estava traqueostomizada, eu fazia a leitura labial dela, né? Então, eu ia fazendo os curativos dela e conversando com ela, e rindo e brincando, como uma maneira também de deixar ela menos tensa, porque ela era consciente e orientada, né? Sei que nessa brincadeira, minha gente, eu fazendo esses curativos dela, era uma paciente grave, né? Estabilizada, mas grave. Fazendo os curativos dela, fui mudar o decúbito dela para poder fazer o curativo da região sacral. Quando eu botei a menina lateralizada, o que é que eu percebi? A menina parou. Tava lá, boazinha, conversando comigo, rindo, brincando. E aí, eu precisei pensar rápido, né? Desvirei ela bem rapidinho, já gritei pela meca, já comecei a massagem cardíaca, né, nela. E quando ela foi reanimada, parecia que não tinha acontecido nada, né? Então, pacientes mais graves, mais complexos, eles exigem, né, a presença do enfermeiro no beira-leito, porque acontecendo um negócio desse, é a questão de você pensar muito rápido e você tomar decisões. Então, por isso que esses pacientes mais complexos são privativos de um enfermeiro. Não que não exista alguns técnicos que são barra pesada, viu? Que dão conta melhor do que muito enfermeiro. Eu tinha alguns técnicos desses que, se fosse o caso de eu precisar atribuir para aquele técnico, eu atribuía de olhos fechados, porque eram barra pesada, certo?
sabiam muito mesmo, faltava só o CRM para ser médico mesmo, né? Mas sabendo que nos termos da lei é privativo do enfermeiro. Tá certo, gente? Beleza. E aí, como integrante da equipe de saúde, né? Eu, Silvia, faço parte da equipe, sei lá, da UTI que eu trabalhava. A equipe de saúde é composta por quem? Por médico, por fisioterapeuta, por fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem, né? Então, o que é que eu, Silvia, dentro de um grande grupo, como enfermeiro, o que é que cabe a mim? Tá certo? De novo, participar do planejamento, execução e avaliação das ações de saúde, né, voltadas para o paciente, né? É um sonho, hospitais que têm reuniões multidisciplinares, né, pelo menos uma vez na semana, que reúne pelo menos um enfermeiro, um farmacêutico, um técnico, um médico, um fono, um físio, e vão bater caso por caso do paciente. A gente pega todos os prontuários e vai comentar sobre cada paciente e cada profissional vai dar o seu ponto de vista do que pode ser feito para melhorar a assistência daquele paciente, né? É função minha, né, enfermeira também, né? Participar da elaboração, da implementação, da execução daquele plano de cuidados que eu falei para vocês, ouvi toda a história daquele paciente, foquei nas particularidades dele, vou montar um plano de cuidados específicos para ele. Né? Um plano de cuidado para um paciente com pneumonia jamais vai ser o mesmo plano de cuidado do que um paciente com uma nefrite, que é um problema renal. Né? Então, cada realidade é uma realidade diferente. Né? É específico também do enfermeiro dentro da equipe de saúde, né? Prescrever medicamentos. Olha aí, gente. Eita, professora, enfermeiro prescreve medicamentos, muita calma nessa hora, tá? Enfermeiro da atenção primária, tá certo? Que é aquele enfermeiro que ele tem uma autonomia maior nas suas funções, né? Mas não são todos os medicamentos que ele prescreve, por exemplo. Não vai prescrever um antibiótico, certo? Isso daí já é competência do médico. Mas o enfermeiro da atenção primária, ele pode prescrever o quê? Vitaminas, sais minerais, certo? Pode prescrever algum analgésico, tá certo? E a receita dele, a prescrição dele, tem o mesmo efeito do que a do médico. Agora, Silvia, lá no hospital, pode prescrever algum medicamento, professora? Não. Na atenção hospitalar, não, porque é um nível o quê? Terciário, é um nível de complexidade maior, tá certo? Cabe também a minha enfermeira, né? Assistência de enfermagem à gestante, na atenção primária. Todas as gestantes passam pela enfermeira da unidade básica de saúde, certo? Posso assistir, posso cuidar de parturientes, e aí, gente, parturientes é aquela mulher que está no momento do parto, tá parindo, tá certo? E puérperas é aquela mulher recém-parida, certo? O puerpério, o período pós-parto, né? Ele é dividido em puerpério imediato e puerpério tardio. Mas, de uma forma geral, o puerpério corresponde até o 42º dia após parir dessa mulher, certo? É também responsabilidade, né? É algo específico do enfermeiro executar parto sem distócia. Quando eu digo que um enfermeiro pode fazer um parto, ele pode, desde que esse parto não tenha distócias. E o que são distócias, professora? O posicionamento errado do bebê, né, no útero da mãe, um bebê que esteja laçado pelo cordão umbilical, um bebê que tenha entrado em sofrimento fetal, ou seja, passou do tempo de nascer, certo? Então, tudo isso corresponde a distócias, por exemplo. Se a gente for pela lei especificamente, eu, Silvia, só poderia fazer parto se eu fosse uma enfermeira obstétrica, que tivesse especialização nessa área. Mas digamos que eu trabalho no interior, uma gestante foi encaminhada do interior, sei lá, Santana do Matos, para Natal, eu vim naquela ambulância teco-teco com ela, que é ambulância, né? Do nada, o bebê dessa mulher começa a coroar, começa a sair pelo canal vaginal. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar olhando? Não, eu vou aparar esse bebê.
tá? Então, eu posso ajudar essa mulher nesse parto, tá certo? É função minha, Silvia, independentemente de ser professora, certo? Todos nós da área da saúde, gente, não só enfermeiros, mas técnicos também, nós somos educadores em saúde, tá? Vocês podem prestar atenção, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas quando a gente começa o curso de enfermagem, não importando se é graduação ou se é nível técnico, homem, acabou o sucesso, porque todo mundo, principalmente a família, aí a família achando pouco, vai e diz aos vizinhos, aí todo mundo quer tirar dúvidas de doença com a gente. Às vezes eu tô aqui em casa, aí vou lá para casa da minha mãe, né, dos meus pais. Quando eu chego lá, a mãe diz, mulher, já vieram aqui atrás de tu. Eu digo, de mim? Quem que veio aqui atrás de mim? Foi fulaninha de tal, às vezes eu não sei nem quem é, do condomínio. Porque não sei quem estava passando mal, aí ela veio aqui perguntar se você não podia ir lá. Ou então, se você não poderia dizer o que deveria ser feito, sabe? Então, assim, a gente tem muito esse papel de esclarecer aos outros o que é isso, o que é aquilo, o que não é, o que fazer, o que não fazer, sabe? E tudo isso é chamado de educação em saúde, né? E tudo isso visa o quê? A melhoria da saúde de uma população, de uma forma geral, né? Então, além de educadora em saúde por ser enfermeira, né? Eu achei pouco, escolhi a docência. E vou dizer, gente, eu amo ensinar, eu amo mais ensinar do que estar na assistência, do que estar na parte de dimensionamento de pessoal, de gestão de enfermagem. Eu acho que eu passaria a minha vida É menos todinha no estressado, professora? Assim, tem estresse nos dois lados, né? Nos dois ambientes, mas para mim, para Silvia, é menos estressante sala de aula. Porque lá na assistência a gente lida com o paciente doente, com a família. Às vezes a família está com aquele nível de estresse bem elevado, não conseguem ter o discernimento que, por exemplo, existem coisas que eu posso resolver, mas tem outras coisas que não me cabem, né? Então, aí às vezes se estressam e a gente só escuta, né? Mesmo sabendo que estão errados, né? Mas eu, Silvia, honestamente, falando para vocês, eu sou mais realizada como professora do que como enfermeira, literalmente falando, né? Graças a Deus que eu descobri a docência em 2016. E seria algo que eu faria pelo resto da minha vida. Sala de aula. Eu gosto muito mesmo. E não é todo mundo que tem esse perfil, né? De sala de aula, da mesma forma que não é todo mundo que tem o perfil da assistência. Eu me encaixo nos dois, mas se fosse, tipo, escolha assistência ou sala de aula, sem nem pensar duas vezes, eu escolheria sala de aula. Eu acho muito bonita essa questão do processo ensino-aprendizagem. Uma pessoa chegar para você sem saber de alguma coisa e no final de uma disciplina saber o que você se propôs a ensinar. Eu acho muito bacana, muito interessante. Sou bem encantadinha por isso. E aí surgem vocês, né, os técnicos em enfermagem, né, para nós finalizarmos. Como eu já falei para vocês, vocês são profissionais, o técnico em enfermagem é aquele profissional que exerce a sua função a nível médio, e aí quando eu falo em nível médio, não é que eu esteja dizendo que vocês não são competentes, que vocês são medianos, é porque vocês terminaram o segundo grau e entraram para o curso técnico profissionalizante, tá certo? Então, isso é nível médio, nível superior é graduação, é faculdade, tá certo? Então, vocês serão esses profissionais de nível médio, certo? Que vão exercer a função de vocês sob supervisão de algum enfermeiro, tá certo? Quando eu digo sob supervisão, gente, eu não estou dizendo que vocês vão estar lá fazendo uma função e o enfermeiro vai estar lá. Poxa, vou olhar aqui como é que Daiane vai fazer essa função. Não é isso, não. É você saber que existe a questão da hierarquia, que caso você tenha alguma dificuldade, você pode se reportar a alguém que é superior a você, que é o enfermeiro, né? E ele tem essa função de esclarecer, de segurar a barra, de responder pela equipe toda, né? Então, é isso que é a supervisão de enfermagem, né? Então, vocês auxiliam o nosso trabalho. Eu não digo nem que vocês auxiliam, eu digo que vocês são a alma, o corpo, a alma, o esqueleto da enfermagem, né? Porque vocês é que estão lá no beira-leito,
né? E aí vocês têm total direito de participar do planejamento da assistência. Tanto que nas reuniões multidisciplinares que existem em alguns hospitais, vai representando a enfermagem, não só o enfermeiro, tem que ir pelo menos um enfermeiro e um técnico em enfermagem, né? Porque vocês sabem dizer muito melhor ali no cara a cara o que é que acontece com o paciente. Tanto que eu digo para os meus meninos do home care, vocês sabem mais do que eu, porque vocês que estão dentro do domicílio do paciente. Então, existem alguns detalhes que só vocês vão saber dizer, né? Então, é preciso a gente ter essa humildade, né? E cabe a vocês, como técnicos em enfermagem, né? Participar da programação da assistência, né? Por exemplo, se aconteceu isso já quando eu trabalhava na UTI, teve uma ordem verbal da América para tirar a sonda vesical de demora dessa paciente que eu falei que parou quando eu mudei o decúbito dela, para tirar a sonda vesical de demora dela, né? Ela fazia xixi pela sondinha, né? Aí, quando eu peguei o prontuário e fui olhando o prontuário e me dirigindo até o leito da paciente, que lá estava a minha técnica, né? Eu disse, fulana, doutora fulaninha de Cal disse que era para tirar a sonda vesical de demora da paciente fulana. Aí ela olhou para mim e disse, Enfa, mas ela não é cheia de lesões? Ela não tem várias úlceras, principalmente na região sacral, né? Que se a pessoa fizer um xixi muito grande, vai molhar essa úlcera. E o xixi é o que? É ácido, né? E aí eu disse, eita, é mesmo, né? Não, então não rola não. Tirar essa sonda não, porque senão ela vai se acabar em úlcera. Vamos trocar a sonda, mas retirar a sonda para ela ficar com diurese em fralda de forma alguma. E aí vejam que foi o insight, foi a atenção da minha técnica. Aí voltei eu lá para a sala de prescrição médica e disse, ei, não vai rolar não. Não vai rolar o quê, Silvia? Tirar a sonda vesical demora da paciente fulaninha de tal. Aí já fui dizendo o porquê, né? Ela não tem as úlceras, principalmente a úlcera na região sacral, então não vai rolar. A gente exclui a possibilidade de uma infecção urinária, mas aí dá um tiro sabendo que ela vai fazer uma infecção generalizada devido ao agravamento das úlceras. Aí a médica disse, vixe, Silvinha, é mesmo, não tinha lembrado. Que ótimo que vocês duas lembraram disso. Então, vocês podem sim participar da programação da assistência do paciente. Como eu estou dizendo, às vezes vocês sabem muito mais detalhes do que nós, enfermeiros. Então, por isso que eu acho muito importante essa questão da humildade do enfermeiro em reconhecer o técnico dele, né? A importância do técnico dele, né? Cabe a vocês também executar ações assistenciais de enfermagem, né? Quase todos os procedimentos de enfermagem vocês estão assegurados, vocês estão capacitados, vocês estão aptos a realizar, né? Exceto com exceção daquelas coisinhas que são privativas do quê? Do enfermeiro. Se é privativo do enfermeiro, só cabe ao enfermeiro, né? Como, por exemplo, a gasometria arterial, a sondagem de demora, tá certo? É direito de vocês, é dever de vocês participar da orientação e da supervisão do trabalho de enfermagem, né? E participar da equipe de saúde, não ser simplesmente aquela pessoa que está ali só para fazer os procedimentos, né? Mas poder opinar, fazer uma crítica construtiva, né? Atentar ao seu enfermeiro para aspectos que talvez ele não esteja lembrando, como essa técnica me fez, né? E tudo isso visando o quê? Um objetivo comum. É objetivo do médico, do enfermeiro, do técnico, do farmacêutico, de quem quer que seja, que o paciente fique bem, né? Então, ter sempre esse pensamento em mente, tá certo, gente? Aí, o auxiliar enfermagem, o que é que cabe a ele, né? Quase a mesma coisa que vocês, mas de forma menos complexa. Né? Participar da equipe de saúde, assim como vocês participam, né? Prestar cuidados de higiene e conforto ao paciente, como vocês também fazem, banho no leito, massagem de conforto, troca de fralda do paciente, né? Executar ações de tratamento simples, né? Por exemplo, se nós estamos numa UTI,
Por exemplo, se a gente for no pé da letra da lei, tá certo? E eu tenho, como eu tinha lá na UTI, eu tinha algumas auxiliares, mas a maioria eram técnicas. O paciente oncológico, gente, o paciente com câncer, geralmente é um paciente mais complexo, porque ele faz quimioterapia como tratamento, né? E somos nós da enfermagem que instalamos a quimioterapia. A quimioterapia ela já vem pronta da farmácia, né? Mas somos nós que instalamos, tá certo? E aí, ao administrar essa QT, essa quimioterapia, nós temos de estar atentos a todos os sinais sugestivos de reação adversa, né? De manifestação fora do esperado para esse paciente, né? Então, teoricamente, pela lei, se eu tenho a opção de escolher um técnico e um auxiliar, eu vou escolher o técnico. Porque o tratamento de um paciente oncológico não é um tratamento simples. É um tratamento que exige um pouco mais de atenção, um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado, tá? Então, se eu tiver de escolher, eu vou escolher um técnico. Pela lei, né? Porque tem muitos auxiliares que capotam alguns técnicos, né? Uma das melhores, é, uma das melhores profissionais que fazia parte da minha equipe na UTI era auxiliar. E assim, eu entregava qualquer paciente a ela tranquilamente, porque extremamente competente, né? E isso vai muito, não é do registro profissional que você tem, gente, vai pelo conhecimento que você tem, né? Tem, Ave Maria, eu já conheci técnicos, eu já conheci auxiliares que tombam o diploma de qualquer enfermeiro que seja, de grande parte dos enfermeiros, e isso vem com o estudo, né, com a experiência, né, e aí cabe ao auxiliar em enfermagem também o que? Observar, reconhecer e ser capaz de descrever sinais e sintomas, certo? Vocês sabem a diferença de sinais e sintomas? Alguém sabe? Um sinalzinho que a pessoa tem na pele. Você vê esse sinal que eu tenho aqui, um aqui no cotovelo. A pessoa vê quando a outra tem um sinal na pele? Sim, né? Vê, né? Mas aí se eu chego e digo para vocês, meus exemplos, se eu chego e digo para vocês, minha gente, eu tô tão apaixonada, tô arriada. Vocês querem ver minha paixão? Vocês conseguem olhar para mim e dizer, tô vendo que Silvia tá apaixonada 90%. Professora, Não, porque a depende, gente Consegue? tá. dá pra ver às vezes. Você fica muito assim, né, mulher? Mas, assim, você consegue ver o sentimento amor, o sentimento Não, paixão? Não, né? porque é Pronto, abstrato. já. Então, gente, sinais são coisas, são manifestações que você pode ver. Menina, a aluna chegou na sala, abriu a porta e disse, professora, eu tô com uma crise de enxaqueca tão grande. Eu vejo a enxaqueca dela? Não. Não, né? Mas aí quando ela vai indo para a cadeira dela para se sentar, ela vomita. Eu vi o vômito, eu, Silvia, vi o vômito da aluna. Vi, não vi? Não vi ela vomitando? O vômito tá lá no chão? Eu vi, né? Eu consegui observar. Então, isso é um sinal. Eu falo sinal da pele porque, tipo, sinal, sinal. Ah, eu tenho um sinal. Então, sinal é toda manifestação que você consegue ver. Que uma outra pessoa consegue ver. Que um observador consegue ver. Então, são coisas que são concretas, certo? Eu vejo a olho nu. Sintomas são coisas abstratas, são coisas subjetivas, tá? Eu, Silvia, enquanto observadora, eu não vou, tá? A paciente, a aluna me diz que está com uma crise de enxaqueca, ela está me dizendo, eu acredito, mas eu não estou vendo. Então, vai ser um sinal? Não, um sintoma. Tá certo? Aprendam, viu isso? Porque a maioria das pessoas falam sinais e sintomas como se fosse a mesma coisa, não é, tá? E eu gosto logo de estragar a surpresa, logo no início, na primeira disciplina, para quando vocês chegarem lá nas disciplinas.
e algum professor perguntar, gente, vocês sabem o que é um sinal e um sintoma? O que é que diferencia um do outro? Aí vocês vão levantar a mão. Sim, sabemos. Tá certo? Tá bom? Então, eu gosto já de deixar vocês prontos para o que vocês vão encontrar à frente. Então, sinal é tipo sinal de pele, é o que eu vejo, algo concreto. Sintomas são coisas abstratas, certo? São coisas subjetivas, são coisas que são sentidas. O que eu sinto, eu não posso mostrar para você. Menina, o amor de Silvia, o amor que Silvia sente, é na cor lilás purpurinado, porque lilás é minha cor predileta. Mas vocês conseguem ver que o meu sentimento amor é lilás purpurinado? Vocês não conseguem, tá? Então, isso é sintoma, tá? Enjoo é sintoma, enxaqueca é sintoma, tá certo? O que eu posso falar? Dor abdominal é um sintoma. Qualquer dor, você pode me dizer que está sentindo uma dor, mas eu não posso ver sua dor, então não vai ser um sinal, vai ser um sintoma. Tá certo? Eu perturbo isso. Se vocês me encontrarem um pouco mais lá na frente, principalmente em clínica médica, quando a gente vai falando de cada patologia, de cada doença, né, eu trago as manifestações clínicas. Manifestações clínicas é sinais e sintomas. Aí eu vou elencando, né, e aí eu pergunto para os meus alunos, disúria, sinal ou sintoma? Quando eles menos estão esperando, né, eu digo disúria, porque sim, aí é sinal ou sintoma. É o fantasma que aparece. Então, não usem sintoma e sinal como sendo sinônimos, tá? Porque não são coisas diferentes, tá certo? Ok, aí, gente. O artigo 15º, né? Ele vem dizendo que as atividades que são realizadas, que são desenvolvidas tanto por técnicos em enfermagem quanto por auxiliares em enfermagem, elas podem ser desenvolvidas, sim, desde que tenha orientação e supervisão de enfermeiro. Por exemplo, numa enfermaria de um hospital, pode ter 20 técnicos lá, mas aí, representando, né, liderando esses 20 técnicos, tem que ter pelo menos um enfermeiro. Uma enfermaria não pode ficar de forma alguma só com técnico. Da mesma forma que uma UTI não pode ficar de forma alguma sem enfermeiro, só com técnico, né? Então, aquele grupo de técnico, aquele grupo de auxiliar ou aquele grupo misto, ele sempre vai ter de ser supervisionado e orientado pelo enfermeiro, certo? Então, um grande grupo de técnicos, ele tem que ter um enfermeiro representando, tá certo? Para orientar, para supervisionar, para realizar procedimentos de maior complexidade, realizar assistência a pacientes mais graves, tá certo? Beleza, gente? Aí, tudo bem? A aulinha de hoje é só isso. Tá Professora, uma pergunta. Pois não. Inchaço é sintoma ou sinal? Inchaço? É. É? Inchaço, edema? Você vê quando né? alguém tá com a mão inchada, com o pezinho inchado, você consegue ver? Vê, né? Sinal ou sintoma? Sinal? Sinal ou sintoma? É o sinal, professora. Sinal, tá? Sempre pergunte, eu vejo, eu consigo ver. Se você vê, é um sinal. Agora, por exemplo, existem algumas coisas. Febre é sinal ou sintoma? Sintoma. Sintoma? Acho que é sinal. Sinal e sintoma. Sinal e sintoma. Dois. Sinal e sintoma. Você consegue Isso mesmo, sentir Glaucia. a febre e consegue. Eu consigo ver que a pessoa tá com febre quando eu Isso. uso o quê? Um termômetrozinho, né? Termômetro. E aí eu Sim. vejo lá a temperatura Ele elevada. é sinais e sintomas. Isso, mas a pessoa quando tá com febre, ela também não sente o corpo quente. Às vezes, Sentem. quando eu vou e coloco a mãozinha nela, eu não consigo nem sentir. Mas é aquela questão da febre interna. Então, por exemplo, febre é sinal e sintoma. Hipertensão, pressão alta, é sinal e sintoma, certo? Como é, professora, que é um sinal? Quando eu uso o tensiômetro, o esfigmomanômetro, para aferir a pressão, aferir, tá, gente? Não fala em tirar a pressão. Porque se vocês falarem em tirar a pressão, tirar a temperatura da paciente, você vai matar, né? Uma pessoa sem pressão,
né? Eu queria me moer. Vão me matar. Às vezes, peraí, eu vou tirar a sua pressão. Eu digo, não, mulher, não tire minha pressão, não. Aí a pessoa, não, eu vou morrer, mulher. Aí a pessoa, você é da área? Eu digo, uhum. Eu faço questão de demonstrar que eu sou da área quando eu estou em algum hospital e estou como paciente, né? Quando vão me impulsionar, olhe de lado, não olhe não. Eu digo, não, mulher, eu quero olhar. Você é da área? Sou enfermeira. Professora, Oi. foi quando foram botar o soro no meu filho. Aí ela, não olhe não, eu só vou olhar, senão você fazer errado, pode inchar e filtrar o soro. E foi o que aconteceu. Isso. O soro infiltrou e a Isso mesmo, né? Bota um soro na minha veia, tá ardendo, tá? Eu digo, não, tire, que infiltrou isso aí, tá doendo. Tire, mulher, mas aí eu vou ter que furar de novo. Mulher, tire, fure quantas vezes for preciso, mas não me faça mal. Certo? Gente, uma flebite é um sinal Alguém respeitar a nova direita. flebite, sinal A nova Fernanda. flebite. Oi? Flebite. É um sinal por exemplo, hoje aqui na aula. O acesso que. Sinal. Flebite é quando no acesso venoso, no lugar onde eu puncionei, começa a ficar avermelhadozinho, com sinal de que vai inflamar. Sinal ou sintoma? Acho que é sinal. Sinal. Repite, tem isso, né? Tem informação. Isso. Me diga uma coisa, taquicardia, sinal ou É sintoma? Sintoma. eu acho. Batimentos acelerados, taquicardia. Acho que é sintoma. Sintoma? Cocaína, que isso é um Sinal e inferno. Sinal e Porque sintoma. sinal, Consigo você vê que ver tá os batimentos de uma pessoa com o oxímetro de e eles sentem a palpitação. certo? Ou então com a monitorização cardíaca, consigo ver lá no monitorzinho ou no oxímetro de pulso, tá certo? Hipertermia, sinal ou sintoma? Febre. Sintomas. Sintoma e sinais. Sintoma e sinal também, né? E Sinal e sinais. sintoma, eu acho. Sinais também. Porque eu posso colocar o termômetrozinho, né? E ir lá e olhar. Bom. Beleza, gente? Ok. Alguma dúvida em relação a essa aula? Alguma colocação que queira fazer? Ou tá tudo tranquilo? Conseguem perceber que é bem parecida com a aula? Oi? A senhora vai ficar com a gente até quando? Vai entrar outros professores? Dia 4. Até sexta-feira que vem. Só mas lembra até sexta-feira, não? Professora, Não nos abandone, não, viu, professor? a aula vai ser Não, eu oral? Frio no estômago. Dá um A frio prova na vai ser oral? costela. A dor na prova vai ser costela? oral? Não, Quando a lembra prova de vai dia, ser... de dia 4, dá uma dor na costela. Não, mulher. Não venha forte, não. Que não vai ter visto nenhum, Eu viu? vou forte, que eu tenho que treinar essa semana, mas ainda bem que melhorou aqui a situação.